A paz do Senhor Jesus. A paz. É motivo de muita alegria estarmos aqui, meu Deus. Aleluia, Jesus. Pai celestial, Rei dos reis, digno de toda honra e toda glória. Eis-me aqui, Senhor. Estamos disponíveis. Aleluia, Jesus. Estamos disponíveis para fazer o teu querer e a tua vontade. Aleluia. Louvado seja Deus. Recebe a nossa adoração, Pai. Escuta, Senhor, os nossos pedidos de oração. E responde, meu Paizinho. Responde, Senhor. Responde, Senhor. Conforme o teu querer e a tua vontade. Oh, aleluia, Jesus. Eu clamo nesta hora. Louvado seja Deus. Vamos começar mais um culto no lar. Aleluia, E Jesus. que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida, Gratidão, Pai. em nossas vidas, operando milagres e maravilhas. Aleluia. Perdão, Senhor, pelos pensamentos, atos, palavras. Perdão por tudo. Louvado seja Deus. Estou aqui humildemente aos teus pés. Eu quero orar pelo meu irmão, pelo meu próximo, assim também pelos meus, pela minha família. Louvado seja Deus pela minha vida, pela minha saúde. Aleluia. E devemos viver sempre em constante oração, pois a gente nunca sabe as coisas quando vão suceder, acontecer. Aleluia. Assim como eu falei ali da minha bisneta Helena. Eles estavam alegres numa festa, né? E a menina vai e cai numa piscina vazia, fazendo aquela arte toda. Mas para a honra e glória do Senhor, ela só machucou o narizinho e a boca, Glória o queixo, a Deus por isso, Jesus. somente por fora, na pele. Grande livramento. Mas dentro dela, nem osso, nos nervos, nada, não aconteceu nada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A oração estava em dias. A oração estava em dias. Da bisavó, acredito que da avó, do pai, que sempre está, né, com pensamento ali em Deus, quando vai trabalhar, a mãe, quando entrega ali aquela filha, aquela criança. Meus irmãos, devemos viver em constante oração. Aleluia, Jesus. O inimigo, ele anda ao derredor de nós, sabe, como um leão, como um bicho querendo tragar, querendo, sabe, uma distraçãozinha nossa para ele dar o bote. Então não deixe, não permita, sabe, que ele trague você, que ele estrague sua família, que ele faça nada disso. Obrigada, Ifonei. Deus abençoe. Amém. Então, esteja em constante oração. Acordou de madrugada, ai, não sei por que eu perdi o sono, era 3 horas da manhã. É o Espírito de Deus te convidando para orar. Clame a Ele e diga, Senhor, o que será que está por vir? Se o Senhor me acordou é porque eu tenho que estar em alerta, eu tenho que orar. Eu tenho que me prevenir diante de ti, meu Pai. Espiritualmente, louvado seja Deus. Então não viva desapercebido. O inimigo só fica procurando uma brecha, né? Sabe, meus irmãos? E deixa eu te dizer uma coisa linda, que eu estava lendo, que eu vou ler daqui a pouco para vocês. Não foi você que escolheu Jesus. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Aleluia. Louvado seja Deus. E Ele está voltando. Se você vê os sinais que a Bíblia nos diz, Jesus está voltando. Aleluia. Desperta antes que seja tarde. Desperta, tu que dorme, antes que seja tarde. Volte você para Jesus.
aceite Ele, porque você não chega ao Pai senão por Ele. Aleluia, Jesus. Não tem outro intermédio. Glória a Deus. Não existe. Ninguém pode te levar até Deus. O nosso Criador, Ele mandou Jesus para a terra e Ele pagou pelos nossos pecados. É por isso que foi dado ali. Se você quer chegar a Deus, ao nosso Criador, ao nosso Pai, somente por Jesus. Aleluia, Jesus. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. E eu tenho que dizer. É isso que eu tenho que dizer. Louvado e engrandecido seja Deus. Deixa um like pra gente. Compartilhe esse vídeo. Deixa um comentário. Louvado seja Deus. Eu estarei aqui orando por todos vocês que pedem a oração por nós. Ali, pede ali para nós, para a gente orar, interceder por vocês. Quando eu estiver falando, diga você a Jesus, olhe, Bis está pedindo por mim também. Então olhe para mim, olhe a minha situação, olhe a minha vida, olhe isso e aquilo que eu estou passando. Porque, né? Eu não posso, nem que eu quisesse, eu não ia me lembrar de tudo. Louvado seja Deus. Mas o nosso Deus, Ele tudo sabe e tudo pode. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar-o-ei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus. Cordeiro Santo de Deus. Louvou hoje 465. Glória a Deus. Antes eu quero, ontem à noite, eu fui lá ver meu neto, que eu falei para vocês ontem, que meu neto Luiz Henrique fez 30 anos. E eu fui ali dar um abraço no meu filho, no meu neto, no meu filho, que também estava lá, que é o pai dele, e as meninas, as irmãs. Foi uma alegria muito grande, mas voltei, o nariz correndo, voltei. A gente, quando já tem uma certa idade, a friagem faz muito mal, né, gente? E eu voltei, e Tamires voltou com a gente, não para aqui, para casa dela, né? Nós deixamos ela em casa, e nós viemos cantando esse louvor. Esse louvor, sinceramente, ele toca na alma. Aleluia, Jesus. Porque um dia eu desejo, e eu acredito que você também deseja tocar em Jesus. Deseja estar além do Rio Azul. Aleluia. Não é verdade? Lá não vai ter mais choro. Não vai ter mais tristeza. Nem dor. Pense nisso. Além do Rio Azul.
As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Aleluia. Glória a Deus. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Além do Rio Azul. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 465. Quando achar, me fala, viu? Nós só vamos cantar esse, tá? E já vamos dar início. 465. Ele sofreu por mim. Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, por isso a minha empolgou. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, foi coroado de espinhos também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou, e nela por mim expirando, os meus vis pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança seu lado furou. Na esponja lhe deram vinagre, e ele por mim o tragou. Depois José de Arimateia e outros discípulos também puseram em um sepulcro, e os guardas vigiavam bem. Enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar. E Deus fez então um milagre, fazendo dos mortos tornar. Os guardas ainda vigiavam, quando um anjo veio do céu, e a pedra que estava na porta, com grande poder removeu. Depressa os laços caíram, oh aleluia, glória a Deus. O plano de Deus era assim, e a luz e a vida resplendem, e isso foi tudo por mim. Oh, glória. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dai-nos a tua palavra, Santo dos Santos. Número 14 de Levítico. Depois falou o Senhor
a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que o Senhor, se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro e carmesim e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro, sobre águas vivas, e tomará a ave viva, o pau de cedro e carmesim e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espalhará, 7 vezes, então o declarará limpo. O soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo. E se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial. Porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia reparará todo o seu pelo, e a cabeça e a barba e as sobrancelhas dos seus olhos, e reparará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem manchas, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa e do log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que degola a oferta, pela expiação do pecado, o holocausto no lugar santo. Porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote coisa santíssima são. Louvado seja Deus. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, o sacerdote, e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo do polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e o azeite com seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. O restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar, e sobre o dedo polegar da mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na cabeça, sobre a cabeça daquele que tem de se purificar. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se na sua imundícia, e depois degolará o holocausto.
E o sacerdote oferecerá holocaustos e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta de movimento para fazê-lo expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, e um longue de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançará sua mão. Aquele que não tem a condição de dar aquele animal maior, como eu falei ontem, né? Dá ali uns 2 pombinhos ou as 2 rolas, né? Que é aquele passarinho que a gente conhece como rolinhas, né? Dos quais um será para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará ao sacerdote a porá na tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o longue de azeite, e o sacerdote o moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite da palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote com o seu pé direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, da ponta da orelha direita, daquele que tem de se purificar, e se o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta, pela expiação da culpa, o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de se purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas e um dos pombinhos, conforme alcançar sua mão. Do que alcançar sua mão será uma para expiação do pecado e o outro para o holocausto, com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de se purificar perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiveres entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por processão, e eu enviar a praga da lepra, e a alguma casa da terra da vossa processão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que a praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, eis que, se a praga das paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerará a casa por 7 dias. Depois tomará o sacerdote, ao 7º dia examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lance fora da cidade, de num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro, ao redor,
e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará a casa e se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois se arrancarem as pedras, e depois da casa ser raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido lepra roedora, há na casa imunda está. Portanto, se derrubará a casa, as suas pedras e as suas madeiras, como também todo o bairro da casa, e se levará tudo para fora da cidade em um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar e dormir em tal casa levará as suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves e pau de cedros e carmesim e ísopo, e degolará uma ave no vaso de barro sobre as águas vivas. Então tomará pau de cedros e ísopo. É o que está escrito aqui, gente. Ísopo. E o carmesim e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas. E espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o ísopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes das casas, e da inchação e do apostema, e das empolas, para ensinar em que dia algum coisa será imunda, e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Amanhã nós vamos ler, né, na quarta-feira, o número 15. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Seu nariz? Misericórdia, meu Deus. E eu quero ler com vocês 2 versículos, certo, meu povo? Estão aqui. Primeiro, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês entenderam? João 15,16. Vocês não me escolheram. Portanto, você que está batendo o pé, que está dizendo é amanhã, depois eu vou, foi Jesus que te escolheu. E Ele vai te resgatar daí, de onde você estiver. Sabe? De uma maneira ou de outra. E Ele sabe como trabalhar. Aleluia. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem Aleluia, Jesus. e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios 2:10 diz assim:
Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, Aleluia, Jesus. as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia, Jesus. Assista Glória a o Deus. vídeo da oração todinho. Eu sei que ele tem se estendido, porque a leitura tem ficado grande e tem umas partes que é maior do que a outra. Aleluia. Não foi eu que escrevi. É a palavra de Deus. Então não saia antes de terminar. Não role o vídeo para frente. Não perda a sua bênção. Não perca a sua bênção em nome de Jesus. Eu estou aqui para orar por vocês. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que dizem, continue abençoando minha Glória a casa. Deus. Eu abençoo minha irmã. Meu irmão, eu abençoo o seu lar. Eu abençoo sua Aleluia, família. Jesus. Eu abençoo o seu Pai. serviço. Eu abençoo todo o dinheiro que pega nas suas mãos. Todo o seu financeiro. Eu abençoo a sua saúde. Aleluia, Jesus. Pedindo a Deus que te cure hoje. Aleluia, Te liberte de todo o mal em nome de Jesus. Controla a pressão, Pai. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, controla a pressão, a glicemia. Cura, Jesus, os pulmões. Cura as infecções, as inflamações, as bactérias, Senhor. Cura os órgãos dos teus filhos. Senhor, meu Deus, curador. A dor crônica. Eu repreendo toda dor na cabeça, nos ombros, na coluna, nos pés, nas mãos, nas pernas, toda cãibra. Eu repreendo toda inflamação no teu corpo, toda dor, toda ansiedade, toda insônia, toda síndrome do pânico. Eu repreendo em nome de Jesus todo o mal da tua casa, todo vício, aonde tem aí o vício, em nome de Jesus, seja desfeito em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda armação criada pelo inimigo para destruir essa família, essa vida, com vícios, onde ela diz, eu não consigo largar, eu não consigo deixar. Minha irmã, meu irmão, isso é história. Você nasceu limpo, você não nasceu com essas coisas. Eu repreendo em nome de Jesus, dá força à tua filha, dá força ao teu filho, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Eu repreendo toda contenda deste lar. Eu repreendo, Senhor, todo mal, toda rebeldia, toda palavra, o contrário com um e outro, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus bendito, entra com prosperação, Jesus. Entra, Jesus, com cura, com libertação, com portas abertas. Joga por terra, Senhor, todo impedimento dessa vida, dessa empresa, dessa loja, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Eu quero clamar hoje e abençoar, em nome de Jesus, pedir que o Senhor continue abençoando o irmão Antônio e a irmã Marta Rocha, que hoje completam 36 anos de casados. Que Deus abençoe vocês, rica e poderosamente. Senhor, continua abençoando os teus filhos. E que eles vivam muito, muito mais 36 anos. Em nome de Jesus, com saúde e contigo, Jesus. Abençoa, Deus bendito, a minha casa, a minha vida, Ivonete. Dá-nos saúde, Senhor. Aleluia, Pai. Nos livra dos vírus, das gripes, da tosse, Aumenta a nossa imunidade, Senhor. né, dos problemas respiratórios, da asma, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, a vida do Jorge. Abençoa, Senhor, a Liliane, o Rodolfo, abençoa o Ricardo, a Kátia, o Rafael. Glória a Deus. E a Bruna. Abençoa, meu Deus, os meus netos, Luiz Henrique, Dawane, Tamires, Maiara, Breno, Gabriel, Leandro,
Emanuela, Maria Alice, Aleluia. todos os meus bisnetos, em nome de Jesus, Arthur, Sofia, João, Lívia, Esther, Aleluia, Helena, Jesus. Livra de todo continua mal. livrando eles, Ao Pai, de livramento, todo Pai. mal, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E eu abençoo e clamo nesta hora. Abençoa, Senhor, a todos os filhos, os netos e bisnetos Glória a Deus. dessa irmã, desse irmão que está assistindo. Abençoa, Deus bendito, Pai celestial, aos moradores do nosso condomínio. Nos livra, Aleluia, Pai, de Jesus. todo o mal. Aleluia. Abençoa cada um, curando, libertando, salvando. Salva, Senhor. Abençoa a nossa igreja, Aleluia. todos Jesus. os membros e todos os Glória a pastores. Deus. Continua trabalhando, curando, Senhor, a mãe do William, Jesus. o irmão Rosivaldo, a irmã Wanda, a irmã Ana e todos, a irmã Rosângela, Aleluia, Jesus. todos os irmãos ali que estão precisando, Senhor, de uma cura e libertação. Glória a Deus. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Um beijo e a paz.